Irmãos amados, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos iniciando mais uma reflexão bíblica. Gênesis capítulo 49, o versículo é o versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Vou ler novamente. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Três verdades ficam claras aqui a respeito de José. Gênesis 49 é o momento em que Jacó chama cada um dos seus filhos, estende as suas mãos e libera sobre eles bênçãos e tem tonalidades de serem profecias, principalmente esta, referindo-se a José, era uma bênção profética. Quando Jacó abençoa José, ele deixa claro três grandes verdades. Primeiro, que José é um ramo frutífero. Ou seja, José foi escolhido por Deus para dar frutos. E os frutos de José foram evidenciados. Frutos estes que atingiu a sua geração e gerações futuras. José foi, de fato, um ramo frutífero. Em segundo lugar, nas palavras de Jacó, ele diz que a razão de José ser um ramo frutífero é porque ele era um ramo frutífero junto à fonte. Ou seja, José não dava fruto por si mesmo. A causa e o efeito dos frutos de José era a fonte. Mas quem era a fonte de José? Era o próprio Deus. O Deus que deu a ele sonhos, o Deus que fez promessas em sua vida, o Deus que o guardou e o que o livrou durante os longos anos e períodos de provações, o Deus que o exaltou de tal maneira e fez dele um governador em pleno Egito. José era ramo frutífero, dava frutos, mas a causa e o efeito dos seus frutos é porque ele tinha uma fonte. Quando se tem fonte, os ramos conseguem dar seus frutos. Mas os frutos de José, em terceiro lugar, diz o texto que os seus ramos correm sobre o muro. O José, como ramo, dá fruto. A razão de José dar fruto é a fonte. Em terceiro lugar, os frutos de José não são só para ele. É interessante como José compartilha dos seus frutos, porque os seus ramos correm sobre os muros, à direita e à esquerda. Todos que estiverem ao seu redor são atingidos e impactados pelos frutos que ele produz. Que coisa linda! Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje. Esta é a nossa reflexão de hoje. Que possamos ser como José, um ramo frutífero, que possamos dar frutos na obra de Deus e frutos que permaneçam, pois em João 15,16 temos esta promessa. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Jesus é a videira verdadeira e nós somos as varas que estamos ligados a Ele. Nós somos os ramos ligados a Cristo. Ele diz que toda vara ou todo ramo que estiver ligado nele dá muito fruto. Ele poda, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Mas ele diz que toda vara que estiver nele não der fruto, ele corta. E ele diz, sem mim nada podeis fazer. É interessante notar nessa fala, porque entra no segundo plano de José. José só era um ramo frutífero porque tinha uma fonte. E nós só podemos dar frutos se estivermos ligados à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, regando-se as nossas raízes nas águas do Espírito Santo. E assim como José, os nossos frutos não são frutos só para nós, mas são frutos que se estendem àqueles que estão à nossa volta.
os nossos ramos percorrem os muros. Muitas pessoas são atingidas e alcançadas quando somos frutíferos na obra de Deus. Esta é a reflexão de hoje. Que Deus te abençoe e faça de você um ramo frutífero junto à fonte. A paz do Senhor e até a nossa próxima reflexão, se Deus quiser e assim permitir.